Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro dos Reis, nos capítulos 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Reis 2. Elias é levado aos céus. Eis o que se passou no dia em que o Senhor arrebatou Elias ao céu num turbilhão. Elias e Eliseu partiram de Galgala. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. Por Deus e por tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei, e desceram a Betel. Os filhos dos profetas, que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: Sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, eu o sei, calai-vos. Elias disse-lhe: Fica aqui, Eliseu, porque o Senhor manda-me a Jericó. Por Deus e por tua vida, respondeu ele, não te deixarei, e chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó foram ter com Eliseu e disseram-lhe: Sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, eu o sei, calai-vos. Elias disse-lhe: Fica aqui, porque o Senhor manda-me ao Jordão. Por Deus e pela tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei, e partiram juntos. Seguiram-nos 50 filhos de profetas, os quais pararam ao longe, diante deles, enquanto Elias e Eliseu se detinham à beira do Jordão. Elias tomou o seu manto, dobrou-o e feriu com ele as águas, que se separaram para as duas bandas, de modo que atravessaram ambos a pé enxuto. Tendo passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti, que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu: Seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Pedes uma coisa difícil, replicou Elias. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado, mas se não me vires, não te será dado. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel. E não o viu mais, tomando então as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou o manto que Elias deixara cair, e voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu com ele as águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu passou. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: O espírito de Elias repousa em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele. E disseram: Sabe que entre os teus servos há 50 homens valentes, que podem ir em busca do teu amo. Talvez o tenha arrebatado o Espírito do Senhor e atirado com ele para algum monte ou para algum vale. Não os mandeis, respondeu Eliseu. Eles, porém, tanto insistiram que Eliseu teve vergonha de recusar. Mandai-os, disse ele. Mandaram, pois, 50 homens, os quais procuraram Elias durante 3 dias, mas sem resultado. Quando voltaram para Eliseu, que estava em Jericó, este disse-lhes: Não vos disse eu que não fosseis? A purificação da água. Os habitantes da cidade disseram a Eliseu: A cidade está muito bem situada, como o pode ver o meu senhor, mas as águas são más e tornam a terra estéril. Eliseu disse-lhes: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. Eles lhe trouxeram. Eliseu foi à fonte e deitou sal nela, dizendo: Eis o que diz o Senhor: sanei estas águas, e elas não causarão mais nem morte, nem esterilidade. Ficaram as águas sadias e ainda o são, segundo a palavra que o Senhor tinha dito por Eliseu. O castigo dos zombadores. Dali subiu a Betel. Enquanto ia pelo caminho, saíram da cidade alguns rapazes, e puseram-se a zombar dele,
dizendo: sobe, careca. Eliseu, voltando-se para eles, olhou-os e amaldiçoou-os em nome do Senhor. Imediatamente saíram da floresta 2 ursos e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Dali se retirou para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. 2 Reis 3. A rebelião de Moabe. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou durante 12 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seu pai e sua mãe, porque tirou a estela que seu pai tinha erigido a Baal. Perseverou todavia nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel, e não se apartou deles. Mesa, rei de Moabe, possuidor de muitos rebanhos, pagava ao rei de Israel, à guisa de tributo, 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Morrendo, porém, Acabe, ele libertou-se do rei de Israel. O rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista todo o Israel. Em seguida mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. E ajuntou: por onde iremos? Pelo caminho do deserto de Édom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Édom puseram-se em marcha, mas depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, veio a faltar água, tanto para o exército como para os animais que o seguiam. O rei de Israel exclamou: ai! O Senhor juntou aqui os 3 reis para entregá-los ao rei de Moabe. Josafá disse: não há por aqui algum profeta do Senhor, para por meio dele consultarmos o Senhor? Sim, respondeu um dos servos do rei de Israel: está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. E desceram a ele Josafá, o rei de Israel e o rei de Édom. Eliseu disse ao rei de Israel: que queres de mim, ó rei? Vai procurar os profetas de teu pai e de tua mãe. Não, disse-lhe o rei de Israel, porque o Senhor reuniu aqui estes 3 reis para entregá-los ao rei de Moabe. Eliseu exclamou: pela vida do Senhor dos exércitos a quem sirvo, se não fosse em atenção a Josafá, rei de Judá, eu não faria caso algum de ti, nem mesmo poria em ti os meus olhos. Mas agora trazei-me um tocador de harpa. Apenas fez o tocador vibrar as cordas, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E este disse: eis o que diz o Senhor, cavai neste vale fossas e fossas. Eis o que diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, e contudo este vale se encherá de água. Porém, isto é pouco aos olhos do Senhor, ele vai entregar também Moabe nas vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortes, as cidades mais importantes, derrubareis todas as árvores frutíferas, tapareis todas as fontes e cobrireis de pedras todos os campos férteis. No dia seguinte pela manhã, à hora da oblação, desceram as águas do lado de Édom, e a terra encheu-se de água. Ouvindo os moabitas que aqueles reis vinham atacá-los, mobilizaram todos os que estavam na idade de pegarem armas e foram para a fronteira. Na manhã seguinte, quando o sol se levantava sobre as águas, os moabitas viram diante de si as águas vermelhas como sangue. É sangue, exclamaram eles. Logo, porém, que chegaram para atacar o acampamento dos israelitas, estes levantaram-se e feriram os moabitas, que fugiram diante deles, e, enquanto os feriam, iam penetrando mais adentro na sua terra. Destruíram as cidades, encheram toda a terra fértil de pedras, que cada um lançou, entupiram todas as fontes, derrubaram todas as árvores frutíferas, de modo que só ficaram as pedras da cidade de Kircarosete, que tinha sido cercada e atacada pelos fundibulários. Vendo o rei de Moabe que perdia o combate, tomou consigo 700 homens armados de espada para abrir caminho até o rei de Édom, mas não conseguiu. Tomando então o seu filho primogênito, que deveria reinar depois dele, ofereceu-o em holocausto sobre a muralha,
isso provocou uma tal indignação entre os israelitas, que estes se retiraram e voltaram para a sua terra. 2 Reis 4. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e sabes que ele temia o Senhor. Ora, eis que veio o credor tomar os meus 2 filhos para fazê-los seus escravos. Eliseu disse-lhe: Que posso eu fazer por ti? Dize-me, que tens em tua casa? Ela respondeu: Tua serva só tem em sua casa uma garrafa de óleo. Vai, replicou Eliseu, pede emprestadas às tuas vizinhas ânforas vazias em grande quantidade. Depois entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e enche com óleo estas ânforas, pondo-as de lado à medida que estiverem cheias. Partiu a mulher e fechou a porta atrás de si e de seus filhos, estes traziam-lhe as ânforas e ela as enchia. Tendo enchido as ânforas, disse ela ao seu filho: Dá-me mais uma ânfora. Não há mais, respondeu ele, e o óleo cessou de correr. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus. Este disse-lhe: Vai e vende esse óleo para pagar a tua dívida, depois disso, tu e teus filhos vivereis do resto. Certo dia em que Eliseu atravessava Sunão, veio uma mulher rica do lugar e insistiu com ele para comer em sua casa. Depois disso, cada vez que ele passava por aquele lugar, dirigia-se à casa daquela mulher para tomar ali a sua refeição. Ela disse ao seu marido: Escuta, eu sei que esse homem, que passa sempre por nossa casa, é um santo homem de Deus. Preparemos-lhe em cima um quarto, obra de pedreiro, onde poremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Ora, aconteceu que um dia, passando Eliseu por Sunão, retirou-se ao quarto de cima para dormir. E disse a Giese, seu servo: Chama essa sunamita. Giese chamou-a e ela apresentou-se diante dele. Pergunta-lhe, disse Eliseu, o que posso fazer por ela em reconhecimento do desvelo com que nos tem tratado? Talvez ela queira que se fale ao rei ou ao general do exército sobre algum negócio seu. Eu habito no meio de meu povo, respondeu ela. Eliseu então disse: Que se pode fazer por ela? Ela não tem filhos, respondeu Giese, e seu marido é idoso. Chama-a, disse Eliseu. Giese chamou-a e ela apareceu à porta. Eliseu disse-lhe: Por esse tempo, daqui a 1 ano, acariciarás um filho. Não, meu senhor, respondeu ela, não zombes de tua escrava, ó homem de Deus. E a mulher concebeu. No ano seguinte, à mesma época, como tinha predito Eliseu, ela deu à luz um filho. O menino cresceu, um dia em que ele fora ter com seu pai junto dos ceifadores. Disse-lhe: Ó, minha cabeça, minha cabeça. Leva-o à sua mãe, disse o pai a um escravo. Este levou-o e entregou-o à sua mãe. O menino ficou nos joelhos da mãe até meio-dia, e morreu. Ela subiu, colocou o menino na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse-lhe: Manda comigo um escravo e uma jumenta, para que eu vá à casa do homem de Deus e volte. Ele disse-lhe: Por que vais ter com ele hoje? Não é lua nova, nem sábado, fica tranquilo, respondeu ela. Mandou selar a jumenta e disse ao escravo: Conduze-me, apressa-te, não me detenhas em caminho sem que eu te diga. Ela partiu e chegou aonde estava o homem de Deus, no Monte Carmelo. O homem de Deus, vendo-a de longe, disse ao seu servo Giese: Aí vem a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe se ela vai bem, como vai o seu marido e o seu filho. Ela respondeu: Tudo vai bem. Mas chegando junto do homem de Deus na montanha, pegou-lhe os pés. Giese aproximou-se para afastá-la, mas o homem de Deus disse-lhe: Deixa-a. A mulher disse: Pedi eu porventura um filho ao meu senhor? Não te disse que não zombasses de mim? Eliseu disse a Giese: Põe o teu cinto, toma na mão o meu bastão e parte, se encontrares alguém, não o saúdes. A mãe do menino exclamou: Por Deus e pela tua vida, não te deixarei.
Então Eliseu seguiu-a. Entretanto, Giese, que os tinha precedido, pôs o bastão no rosto do menino. Eliseu entrou na casa, onde estava o menino morto em cima da cama. Entrou, fechou a porta atrás de si do morto, e orou ao Senhor. Depois, subiu à cama, deitou-se em cima do menino, colocou seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e enquanto estava assim estendido, o corpo do menino aqueceu-se. Eliseu levantou-se, deu algumas voltas pelo quarto, tornou a subir e estendeu-se sobre o menino. Eliseu chamou Giese e disse-lhe: chama a sunamita. Então ela veio e lançou-se aos pés de Eliseu, prostrando-se por terra, em seguida tomou o filho e saiu. Quando Eliseu voltou a Galgala, a fome devastava a terra. Estando os filhos dos profetas sentados diante dele, disse ao seu servo: toma uma panela grande e prepara uma sopa para os filhos dos profetas. Foi um deles ao campo para colher legumes, e encontrou uma planta silvestre. Serviu-se a refeição aos homens. Logo, porém, que provaram da sopa, puseram-se a gritar: homem de Deus, a morte está na panela. E não puderam comer. Eliseu disse-lhes: trazei-me farinha. Jogou farinha na panela e disse: serve agora, para que todos comam. E não havia mais nada ruim na panela. Veio um homem de Baal-Salisa, que trazia ao homem de Deus, à guisa de primícias, 20 pães de cevada e trigo novo no seu saco. Dá-os a esses homens, disse Eliseu, para que comam. Seu servo respondeu: como poderei dar de comer a 100 pessoas com isto? Dá-os a esses homens, repetiu Eliseu, para que comam. Eis o que diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. E deu-os ao povo. Comeram e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. 2 Reis 5. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo, e era muito considerado, porque, por meio dele, o Senhor salvou a Síria. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: se meu amo fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nestes termos: ao receberes esta carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: sou eu porventura um Deus, que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgaste as tuas vestes? Que ele venha a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne ficará limpa. Naamã se foi, despeitado, dizendo: eu pensava que ele viria em pessoa, e, diante de mim, invocaria o Senhor, seu Deus, poria a mão no lugar infetado e me curaria da lepra. Porventura os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E, voltando-se, retirou-se encolerizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, não o deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e serás curado. Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne tornou-se tenra como a de uma criança.
Voltando então para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: Reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o de Israel. Aceita este presente do teu servo. Pela vida do Senhor a quem sirvo, replicou Eliseu, não aceitarei nada, e apesar da instância de Naamã, ele recusou. Então Naamã disse: Se não o aceitas, permite ao menos que se dê ao teu servo da terra deste país, tanto quanto possam carregar 2 mulas, porque doravante este teu servo não oferecerá mais holocausto nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Entretanto, que o Senhor perdoe ao teu servo no seguinte: quando o meu soberano entrar no templo de Remom para adorar, apoiando-se no meu braço, e que eu também me prostrar no templo de Remom, que o Senhor perdoe esse gesto ao teu servo. Eliseu respondeu, fez-o tranquilamente, e Naamã o deixou. Naamã estava já a certa distância, quando Gieze, servo de Eliseu, disse consigo: Eis que meu amo poupou a esse sírio, Naamã, recusando aceitar de sua mão o que ele tinha trazido, pela vida de Deus. Vou correr atrás dele, e obterei dele alguma coisa. E Gieze foi ao alcance de Naamã, o qual, vendo-o correr, desceu do carro e veio-lhe ao encontro, e disse-lhe: Tudo vai bem? Sim, respondeu Gieze. Quando atingiram a colina, Gieze tomou os objetos de suas mãos e guardou-os na sua casa. Depois disso, despediu os 2 homens e estes se retiraram. E, tendo entrado, apresentou-se ao seu amo. Eliseu disse-lhe: De onde vens, Gieze? Teu servo não foi a parte alguma, respondeu ele. Mas Eliseu replicou: Não estava porventura presente o meu espírito, quando um homem saltou de seu carro ao teu encontro? É este o momento de aceitar dinheiro, adquirir vestes, oliveiras e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? A lepra de Naamã se pegará a ti e a toda a tua descendência para sempre. E Gieze saiu da presença de Eliseu coberto de uma lepra branca como a neve. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro dos Reis, nos capítulos 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Paz e bênçãos a todos.